Estamos retornando então com a nossa entrevista com o Dr. Rafael Jorge Corsino, que é o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, e uma questão me parece fundamental para se entender por que o Brasil voltou, retroagiu a uma questão que estava resolvida até 2016. O TRF1, ao não decidir, faz com que toda aquela situação de prejuízos monumentais para a agricultura brasileira, como o senhor falou aí, 10 mil trabalhadores desempregados, como é que isso pode vir, sob que argumento o TRF1 aceitou essa liminar? Então, Voit, tem uma empresa que tem uma liminar no TRF1, em segunda instância, mas essa liminar, que o parecer do nosso departamento jurídico, ela foi dada com base na resolução anterior. E isso, a desembargadora já entendeu e já negou a liminar. Só que quando ela nega, ela deixa em aberto até o julgamento, só que não julga. Enquanto não julga, a empresa continua tirando e desembaraçando o alho sem o pagamento da tarifa antidumping. Baseado na liminar. Baseado na liminar, que ela já manifestou o contrário. Quer dizer, está em aberto. É uma liminar ad eterno, né, do jeito que está hoje, onde a empresa, toda partida de alho, ela leva lá e tira e não paga. E a gente sabe que essa empresa não vai pagar a tarifa antidumping. O ano de 2017... o Brasil perdeu 156 milhões de reais por não pagamento da tarifa antidumping. Além de perder, houve uma concentração na distribuição do alho no Brasil. Apenas, antes, 200, 250, até 300 empresas a gente mapeava que importava alho no Brasil. Hoje você conta em 5, está na mão de 5. Um grupinho de empresários criaram um monopólio e estão distribuindo. E o que eu acho assim, mais grave, a Receita Federal tem todas as informações dessas empresas. Eu tive averiguando o Serasa dessas empresas que estão dominando hoje. Uma empresa com capital de 70 mil importando 3 milhões, 5 milhões de reais. Isso é inadmissível. Uma outra empresa com risco de 100%, outra com risco de 46% de não honrar. São empresas laranjas, né? Então, e a Receita não se manifesta em relação a essas empresas? A Receita, o que ela falou na audiência pública que tivemos recentemente, foi que o tempo é diferente. Ou seja, mas o tempo, eu quero lembrar a Receita Federal, o tempo desde 2016 nós estamos aguardando, chefe da Coana, né? Nós estamos aguardando desde 2016. Esperamos que esse tempo chegue, porque senão os senhores estarão colaborando com o desemprego de mais de 10 mil pessoas e a morte de mais de 5 mil famílias lá no campo, que é onde o alho é a principal atividade, a principal renda dessa família lá no campo. Presidente, como é que é essa questão da produção do alho no Brasil todo? Quais são os estados que mais? A gente sabe que Santa Catarina, inclusive, tem uma produção muito grande, né? É uma das maiores aqui no Brasil, né? A região sul ela já foi uma importante, foi a maior produção. O Cerrado não existia alho, porque o alho, a origem dele é de clima frio. E depois que desenvolveram a tecnologia para plantar aqui no Cerrado, aí houve o crescimento do Cerrado. O Cerrado é mais competitivo, ele consegue produzir mais. Então hoje nós temos Minas com a maior produção, depois Goiás, e depois Santa Catarina e depois Rio Grande do Sul. A gente sabe também que a qualidade do nosso alho é melhor do que o do chinês. Esse é um ponto importante. O alho chinês, nós fizemos várias pesquisas em universidades, e o alho chinês, você precisa de 5 dentes do alho chinês para você conceber o mesmo sabor de um dente do alho roxo nacional. Ou seja, a concentração é 5 vezes maior. 5 vezes maior. E fora o que a população brasileira precisa ficar atenta também, a gente sabe, eu estive na China, né, andei toda a região produtora de alho, e a gente sabe que o solo da China, eles são muito infectados tem muito metais pesados, contaminados por metais pesados. Metais pesados. E isso, nós já pedimos à Anvisa, já pedimos para que faça análise desse alho chinês. É isso que eu iria lhe perguntar. Existe alguma restrição? Porque quando o brasileiro vai exportar, tem tanta exigência que ele não consegue competir com o mercado internacional.
Agora, os produtos que estão chegando de fora praticamente têm fronteira livre. Existe alguma preocupação, como o senhor me falou, da Anvisa, alguma restrição, alguma fiscalização sobre esse alho importado? Existe sim, nós temos data já marcada pela Anvisa, existe uma instrução normativa para que todo alho seja rastreado, ou seja, nós vamos pegar na gôndola do supermercado uma caixa de alho e você vai conseguir ir lá na origem, saber quem plantou, na produção, o adubo que usou, o defensivo. Isso é bacana, nós comungamos com essa ideia. Certeza. Nós queremos que isso aconteça aqui no Brasil. Agora, o que a gente não pode permitir é que isso aconteça no Brasil e aí a empresa importadora traz do alho chinês, não sabe nem como produziu, se foi com esterco humano, se foi usando agrotóxicos que não é permitido nem nada, e traga essas importações para cá e não tem a rastreabilidade no produto importado. Então, o que a gente pede não é privilégio. O que a gente foi pedir na audiência pública não foi nenhum privilégio. Foi que corrija essas injustiças. Nós sabemos produzir, nós temos o dom, nós temos vocação, nós temos gente, nós temos terras. O Brasil tem capacidade de se tornar autossuficiente na produção de alho? Não tem dúvida nenhuma. Se a defesa comercial brasileira anular as práticas desleais de mercado que a China pratica no mundo inteiro, não é só no Brasil não, nós iremos tomar esse mercado de alho. Agora, precisa corrigir, porque não tem condição de deixar um produto chinês pesadamente subsidiado, com subvenção, leis trabalhistas, ambientais, todas essas questões que envolvem uma carga pesada aqui para nós brasileiros internamente, se colocar em igual competição, não temos dúvida que nós vamos ampliar, assim como ampliamos. Quando anulou esse dumping de 2010 a 2016, nós crescemos de 20% para 45% do abastecimento no Brasil. Presidente, que porta que o senhor pode bater, que será aberta para favorecer e entender essa questão? O Ministério da Agricultura, por exemplo, já se manifestou? O Ministério da Agricultura, nós já falamos, tivemos várias vezes com o ministro Blairo Maggi. Existia uma outra fraude crônica que demorou-se a resolver. Segundo o Dr. Fábio Fernandes, que é diretor do DIPOV, na audiência pública, disse que resolveu. Uma das fraudes, para eles obterem essas, para o radar da ANAPA não conseguir enxergar as empresas que estavam importando alho, eles não colocavam identificação na caixa. Quer dizer, toda a caixa de alho entrava no Brasil, não tinha a empresa importadora. Então, isso Mas como é que entrava? Entrava pela Receita Federal nos portos brasileiros, sem identificação da empresa importadora. Eu tenho mais de 10 ofícios ao Ministério da Agricultura, exigindo pedido. Mas isso aí, normalmente, numa importação, é ilegal. É ilegal. Como é que passa pela Receita? Passou não só pela Receita, como pelo MAPA, pela Vigiagro, que é responsável, né? Então isso estava prejudicando toda a produção. E agora parece que o Ministério da Agricultura está exigindo, que é lei, tem que exigir mesmo, e agora parece que pararam com essa prática. Tá certo. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos para o último bloco da nossa entrevista com o Dr. Rafael Corsino, que é o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho.